graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Que bom que temos a oportunidade, o privilégio, mais uma vez, estarmos aqui cultuando ao Senhor. Para nossa mensagem, nossa reflexão nessa noite, meus irmãos, nós vamos voltar em um texto que já ministramos esse ano, mas vamos extrair algumas coisas a mais desse texto. A palavra de Deus ela é muito rica, e Deus nos permite tirar ensinamentos, tirar preceitos, tirar lições para a nossa vida. A palavra de Deus se renova, irmão, você concorda com isso? Isso é verdade para você? A palavra de Deus se renova. É interessante, né, quando a gente faz a leitura da Bíblia. Eu espero que você tenha essa prática. É interessante demais você analisar algumas coisas. Às vezes você lê um texto da Bíblia e ele naquele momento não te diz muita coisa. Aí passa uma semana, você lê aquele mesmo texto e aquilo vem completamente diferente na sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? É igual música, não é verdade? Que a música também é uma palavra pregada. Você pode escutar uma música e aquela música não falar nada com você. Aí pode passar pouco tempo e você querer ficar num dia inteiro ouvindo aquela música mais 100 vezes. E naquele dia ela fala diferente com você. Como eu disse, a gente vai voltar num texto que a gente já falou aqui esse ano, mas a gente vai olhar para ele um pouquinho diferente. E eu espero que mais uma vez ele seja a palavra de Deus na sua vida. A gente não vai ler, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Juízes capítulo 6, 7 e 8. Juízes capítulos de 6 a 8. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 6, mas a gente vai conversar mais uma vez sobre o que acontece nesses capítulos 6, 7 e 8. Eu não vou ler nenhum texto de introdução, porque se eu fosse ler, eu gostaria de ler os 3 capítulos. E se eu for ler os 3 capítulos, o meu tempo de ministrar a palavra vai acabar na leitura dos 3 capítulos. Então eu vou, no lugar da leitura, eu vou te contar a história desses 3 capítulos. E depois a gente vai fazer uma rápida aplicação sobre ele. Mas eu quero orar. Eu quero orar com você mais uma vez, pedindo que essa palavra seja a palavra de Deus na minha vida, na sua vida, pedindo que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Para isso eu te convido a fechar seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, estar reunidos, Pai, com nossos irmãos nesse ajuntamento. Não é algo que nos traz pesar, pelo contrário, nos traz alegria. Aquele que um dia foi alcançado pela Tua palavra, ele tem alegria na comunhão, porque é na comunhão, Pai, que a gente pode adorar ao Senhor de forma coletiva. É na comunhão que a gente pode se abraçar. É na comunhão que a gente pode estender e receber a mão. É na comunhão, Pai, que podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo, não só em nós, mas sobre nós. Que nesse momento, como foi cantado já aqui nesse culto, que haja um derramar do Teu Espírito Santo nesse momento, que a gente possa receber da Tua palavra com humildade e expectativa. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, os capítulos 6, 7 e 8 de Juízes falam sobre o personagem chamado Gideão, um personagem que você encontra na Bíblia na categoria dos juízes. O que eram os juízes no Antigo Testamento, irmãos? A título de informação, quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vamos ver que antes de Deus estabelecer reis sobre o povo, teve a época dos juízes.
que durou aproximadamente 350 anos. Os juízes, irmãos, tentando resumir em pouquíssimas palavras, eram pessoas que Deus usava para julgar e defender o povo de Israel, dentro de um contexto de muitas guerras que o povo vivia. Futuramente, quem sabe, fica como uma oportunidade, a gente pode fazer uma série de mensagens aqui só sobre os juízes da Bíblia. Porque você vai, por exemplo, se você estudar, você vai ver que teve uma mulher chamada Débora, que foi juíza de Israel. Você vai ver a história de Jefté, de Sansão, assim como outros. E entre esses juízes também Gideão, que num determinado momento foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel da mão de um povo chamado de Midianitas. Qual era o contexto de Gideão? Quero que você entenda. Era comum, irmãos, na prática do povo de Israel, ora estar perto de Deus, ora estar longe de Deus. Então, na época de Gideão, o povo já vivia há muito tempo longe de Deus, afastado de Deus, vivendo uma instabilidade espiritual. E isso, irmão, já se estendia por muitos anos. Tenta imaginar uma sensação de que Deus não existisse. Tenta imaginar uma sensação como se Deus não fosse operante, não agisse, como se Deus não estivesse vendo o que acontecia com o povo. Era essa a impressão que muitas vezes o povo tinha em relação a Deus. Mas por que Deus estava, podemos dizer assim, ausente em relação à vida do povo? Por causa do afastamento do povo, por causa do pecado do povo, por causa da idolatria do povo. E Deus não apenas passou um tempo sem agir sobrenaturalmente na vida do povo, como Ele permitiu que um determinado povo colocasse jugo sobre esse povo de Israel. E esse determinado povo eram os midianitas. Os midianitas, irmãos, eram um povo descendente de um homem chamado Midian. Esse homem chamado Midian, irmãos, era filho de Abraão com Quetura. Depois que Sara morre, se você for lá ler o texto bíblico, você vai ver que Abraão se casa com Quetura e tem filhos. E desses filhos ele tem um homem chamado Midian. Então os midianitas eram os descendentes de Midian, que em alguns momentos na Bíblia você vai ver que eles fazem aliança com os ismaelitas, que são os descendentes de Ismael, outro filho de Abraão, que se juntaram para afrontar e guerrear o povo de Israel, que era o povo descendente de Isaac, também filho de Abraão. Só que o povo de Israel, descendente de Isaac, era o povo da linhagem da promessa. Era aquele povo para quem Deus falou: eu vou abençoar esse povo, ele vai se multiplicar. E nesse contexto aqui de Gideão, os midianitas, irmãos, não tem outra palavra, maltratavam o povo de Israel. Uma época, irmãos, em que você dependia da plantação para comer. Uma época em que você dependia dos animais, você dependia do campo. E os midianitas, irmãos, entravam no arraial do povo de Israel e destruíam tudo que eles poderiam destruir. Se houvesse uma plantação, eles destruíam. Se houvesse animais vivos, eles matavam. O povo de Israel, irmãos, na época dos midianitas, teve que sair dos lugares planos e ir morar nas montanhas, se escondendo praticamente, porque os midianitas faziam grandes estragos todas as vezes que invadiam o seu território. Se você puder, leia depois esses capítulos 6, 7, 8 de Juízes.
você vai ver que tem um momento que Gideão está malhando trigo em um lugar totalmente inapropriado. Ele está malhando um trigo num lugar de prensar uva, porque ele está fazendo isso escondido, porque o trigo era matéria-prima para alimento. E se os midianitas o vissem, poderiam destruir tudo, e eles perderem os alimentos. Então era um cenário terrível, irmãos. E aí, a gente também se identifica muito com o povo de Israel, né? No momento em que o calo aperta, no momento em que grande jugo é colocado sobre o povo, o que o povo faz? O que o povo faz? Deus, tem misericórdia de nós. Deus, nós somos o teu povo. Parece ou não parece, irmãos, com a gente, né? Deus, nós somos o teu povo. Livra a gente desse sofrimento, Deus. A gente não aguenta mais. Aí, nesse contexto, que Deus olha para um homem chamado Gideão e escolhe ele para libertar o povo da mão dos midianitas. É interessante isso, não é o foco da nossa mensagem não, mas é interessante isso aqui. Que no meio de muitos, às vezes Deus escolhe um. Que no meio de tantos, às vezes Deus escolhe um. Eu creio, irmãos, creio sem dúvidas nisso. Os critérios de Deus para escolher, a gente vai conversar sobre isso aqui na mensagem. Deus olha para Gideão e vê algo diferente que só ele é capaz de ver. Você acredita nisso? Porque às vezes a gente olha, irmãos, um para o outro e a gente não vê muita coisa. E às vezes as nossas análises, elas são meio tendenciosas, ou são humanistas demais, mas Deus olha para um homem chamado Gideão, e Deus vê naquele homem coisas que só ele é capaz de ver. E ele fala: é esse homem que eu vou usar para levar o povo de Israel da mão dos midianitas. Então Deus manda um anjo, tá? Repito, tudo que eu estou falando aqui está no capítulo 6, 7 e 8, estou te contando a história. Deus manda um anjo, para que esse anjo pudesse aparecer a Gideão, e esse anjo aparece. Quando esse anjo aparece para Gideão, o anjo fala uma expressão que talvez você vai se lembrar de já ter ouvido essa expressão. Uma expressão que marca a história desse personagem. O anjo aparece para ele e fala assim: o Senhor está contigo, ó poderoso guerreiro, ou em outras traduções, ó homem valente. Gideão deveria se orgulhar, né? Você que é homem aí, aparece um anjo para você e fala: o Senhor está com você, ó homem valente, ó poderoso guerreiro. Você que é homem, você se sente como? Caleb, o Senhor está contigo, ó homem valente, ó poderoso guerreiro. A gente ia estufar o peito e falar: sou eu mesmo, Deus. Eu sempre desconfiei, agora o Senhor me deu certeza. Minha esposa sempre diz isso para mim, e agora o Senhor confirma. Só que Gideão faz isso não. Gideão, trazendo para o nosso português bem popular, ele para: calma aí, você disse o quê? O Senhor está contigo, ó homem guerreiro. Repete aí, você disse o quê? O Senhor está contigo, ó homem valente. Aí Gideão fala assim: você está de brincadeira. O Senhor está comigo, e o meu povo está vivendo essa miséria de vida que a gente está vivendo. Você está de brincadeira.
Se o Senhor estivesse comigo e eu fosse um homem valente e um poderoso guerreiro, as circunstâncias que nós estamos vivendo seriam outras completamente diferentes dessa. O Senhor está comigo, coisa nenhuma. Mas o anjo continua: o Senhor está com você. E tem mais: você está sendo escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Aí ele faz o quê? Ele debocha de novo. Ele fala: quem sou eu? Então ele não faz igual a gente, homens. Ele fala: eu não sou valente coisa nenhuma, eu sou medroso, eu sou fraco, eu sou incapaz. Quem sou eu? Libertar da mão de quem? Dos midianitas. Um exército que vem aqui e faz o que quer com a gente. Um exército que, quando se junta, dá mais de 100 mil homens. Eu vou libertar o povo de Israel da mão deles. Quem sou eu? Querido, Gideão, ele começa a desconfiar até se era um anjo mesmo que estava ali. Ele faz uma pegadinha ali com o anjo. Ele fala assim: vou fazer o seguinte, você fica aqui, eu vou lá em casa, vou preparar um negócio para você. Você fica aqui para eu ter certeza se você é um homem de Deus, é um anjo de Deus mesmo. O anjo fica lá esperando. Gideão vai em casa, cozinha para o anjo, faz comida para o anjo, pega lá o sacrifício e vem trazer para o anjo está lá esperando Gideão, na maior boa vontade, esperando Gideão. Gideão vem, presta o sacrifício. Aí Deus queima tudo na frente de Gideão. Vem o fogo do céu e queima tudo, ele se espanta. Aí ele fala: não é que é mesmo o anjo de Deus? E aí ele já fica feliz, ele fala: olha, eu vi Deus face a face, eu vi o anjo de Deus face a face. Ele começa a ficar feliz com o que aconteceu. Mas o anjo continua: eu não estou aqui à toa, eu não apareci para você à toa, eu vim aqui para você ficar ciente que você vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. Só que tem uma coisa: antes de você libertar o povo da mão dos midianitas, arruma a casa, sai de noite aí, quebra tudo que você vê de altar a deuses estranhos. Aí Gideão vai lá na primeira missão dele, que o anjo dá para ele: eu sou um homem valente, o anjo mandou eu destruir tudo, eu vou destruir tudo. Ele sai à noite e destrói tudo. Ele entra na casa dos outros, ele entra aonde ele vê altar a outros deuses, ele derruba tudo. No outro dia bate todo mundo lá na porta dele e fala assim pro pai dele: ó, manda teu filho vir para cá que a gente vai apedrejar ele, a gente vai matar ele. Que história é essa de sair aí destruindo os altares? Aí o pai dele consegue defendê-lo, o homem valente, e consegue convencer aqueles homens a não matarem. Aí, queridos, tá dando para entender a história, irmão, sem ficar cansativo, tá? Amém? Aí Gideão começa a reunir os homens, ele começa a acreditar na palavra do anjo. Afinal, ele era um homem valente. E ele começa a enviar mensageiros para as tribos e fala: olha, quem quer se somar comigo para enfrentar os midianitas, vem para cá. E começa a juntar homem. E começa a vir homens das outras tribos. E todos se juntam ali. E, irmãos, Gideão consegue juntar 32 mil homens. Só mandando recado: olha, um anjo do Senhor apareceu para mim. Ele falou que eu sou um homem valente. Só que agora eu preciso de mais valentes aqui comigo. Se você é valente, vem para cá, que nós vamos lá enfrentar os midianitas. Aí ele consegue juntar 32 mil valentes. Só que o Senhor, irmãos, Ele está olhando, Deus está olhando e vendo tudo isso acontecendo. Aí Deus aparece de novo para Gideão, fala assim: Gideão, bacana a sua atitude, mas tem muita gente aí.
32 mil é muita gente, você não precisa disso tudo. Reúne os 32 mil e fala assim: olha, eu sei que vocês são valentes, mas o Senhor mandou dizer assim para vocês agora: olha, quem tiver aqui morrendo de medo, pode ir embora. Só fica aqui quem estiver aqui sem medo. Vocês sabem quantos homens foram embora? 22 mil. Ficaram 10 mil. O exército deles saiu de 32 mil para 10 mil. E o Senhor está olhando. Aí ele aparece de novo para Gideão. Fala: Gideão, ainda tem muito valente. Vamos diminuir isso daí. Leva o povo para beber água. E eu vou te dar um sinal. Quem se ajoelhar diante do lago, do rio, e mostrar que não está prevenido, que não está atento, você pode liberar. Agora, quem pegar água com as mãos, trouxer até a boca e mostrar que está vigilante, esse você pode contar. Gideão reúne os 10 mil. Pessoal, Deus mandou a gente beber água. Vamos lá todo mundo beber água. E leva os 10 mil homens para beber água. E lá ele fica observando quem vai beber como que Deus mandou beber. E lá ele tem uma outra surpresa. Só 300 beberam como Deus mandou. E ele teve que dispensar 9.700 homens. E agora de 32 mil, ele ficou com 300. Deus está olhando para tudo isso e falou: Gideão, agora está bom. Agora você tem homens valentes. 300. Só que, irmãos, os midianitas tinham mais de 100 mil homens. E Gideão tinha 300. Tinha 300. Aí Deus falou assim para ele: olha, cerca lá o acampamento onde estão os midianitas. Manda que cada um dos homens levem cornetas e levem jarros. Quando eu te der o sinal, vocês vão tocar bem fortes as cornetas e quebrar os jarros uns nos outros. Vocês vão fazer uma barulheira grande naquele lugar. E lá vai Gideão e leva os seus 300 homens e cerca o acampamento e faz como Deus mandou, e tocam cornetas e quebram jarros. E tarde da noite, muito escuro, quando os midianitas ouvem aquelas cornetas, aquela barulheira, eles ficaram desesperados, achando que estavam vindo muitos homens para guerrear contra eles, porque é um lugar muito escuro, sem iluminação. E eles começam a sair para guerrear, e não enxergando e reconhecendo, acabam atacando um ao outro, ferindo um ao outro. E o povo lá de Gideão só tocando corneta. Irmão, se não fosse bíblico, alguém ia achar que eu estava contando aqui uma historinha de criança, né? E eles guerreando lá um contra o outro, matam um ao outro. E Gideão, com 300, vence os midianitas. Irmãos, lembra que eu falei aqui que Deus às vezes, no meio de muitos, escolhe um? E não que Ele escolha só um, eu creio que Ele escolha todos, mas Ele dá missões diferentes para cada um. Ele dá ministérios diferentes para cada um. E tem coisas que Deus olha para a gente, irmãos, que só Ele vê. E às vezes Deus vê aquilo que nem a gente vê. Porque você é capaz de olhar no espelho, e entenda esse olhar no espelho não literalmente, né? Você é capaz de olhar para si mesmo e não ver coisas que Deus está vendo em você. Quero rapidamente, não vou demorar,
falar daquilo que eu entendo e interpreto que Deus viu em Gideão. E que se Ele encontrar em nós, irmãos, creio que também vai se agradar de nós. A primeira marca é a capacidade, grave isso, é a capacidade de se enxergar pequeno. A capacidade de se enxergar pequeno. Agora sim, se você puder, Juízes capítulo 6, versículo 15. Juízes capítulo 6, versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como que eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. O que Gideão está dizendo, irmãos? Está dizendo que ele é pequeno duas vezes. Ele está dizendo que a sua família é a menor de todas as que poderiam ter. E não bastasse a sua família ser a menor de todas, quando ele olha para a sua família, ele fala: eu sou o menor da minha casa, eu sou pequeno duas vezes, o meu clã é pequeno, e eu sou o menor do meu clã, eu sou o menor da minha casa. Irmãos, grave uma coisa, e que isso seja o suficiente para que a gente tenha de colocar em prática: Deus não conta com os grandes, Deus não conta com os autossuficientes, Deus não conta com os arrogantes, Deus conta com quem se enxerga pequeno. E a minha pergunta para você é: você se enxerga pequeno? Ainda que você tenha a altura e o tamanho do Jorge, você se enxerga pequeno? Irmãos, pode parecer simples demais isso aqui, mas isso aqui é fundamental na vida cristã, se ver pequeno. Porque muitas vezes não é como a gente se comporta, porque muitas vezes não é como a gente se anuncia. Pelo contrário, às vezes a gente faz uma mídia pessoal e um marketing pessoal que está mostrando tudo, menos que a gente é pequeno. Irmãos, tem gente que tem uma arrogância espiritual, irmãos, mas uma arrogância espiritual que quando você está perto dela, você pensa: meu Deus, tem misericórdia de mim. Queridos, Deus não conta com quem se declara ou se enxerga autossuficiente, orgulhoso, arrogante. Deus conta com quem se vê e se enxerga pequeno. Quando o Senhor apareceu a Moisés, você não precisa abrir sua Bíblia, está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Quando o Senhor apareceu a Moisés, você conhece muito bem a história de Moisés, e sabe que Moisés foi aquele que Deus chamou para libertar o povo do Egito. Então teve a experiência de Moisés lá no meio de uma sarça, que Deus aparece para ele e fala assim, muito parecido com o que ele falou para Gideão: Moisés, eu te escolhi para você ir lá no Egito, bater de frente com o faraó, enfrentá-lo e falar: Deus mandou vir aqui para dizer para você, para libertar o povo de Israel. Moisés ouve aquela palavra de Deus e ele fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Tem um profeta, querido, na divisão bíblica do Antigo Testamento, considerado o profeta maior pela quantidade de texto que escreveu, chamado Isaías. E quando o Senhor apareceu para Isaías, queridos, lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías responde para o Senhor:
Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, o que significa isso? Deus, eu preciso ser trabalhado no meu falar, porque muitas vezes sai da minha boca impurezas, porque o ambiente que eu estou inserido também é um ambiente que faz igual. Queridos, quando Deus escolheu Davi, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, e mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé, o seu pai, e lá ele mostraria qual dos filhos de Jessé ele iria contar. Vai passando um por um na frente de Samuel, e Deus falava igual um telefone, né? Samuel, esse não. Aí Samuel, Jessé, esse não. Aí vinha outro, e Deus, Samuel, esse não. E Samuel reproduzia, não, esse não. E assim foram passando os filhos de Jessé, e Samuel, esse não, esse não. Até que se passaram todos. Talvez Samuel ali tivesse ficado com dúvidas, mas Deus mandou eu vir aqui, falou de forma clara que daqui iria sair alguém escolhido por Ele. Jessé tem todos os seus filhos aqui. Jessé, para não dizer que não tinha todos, falou, tem um que está aí, lá pelo campo, pastoreando, então manda chamá-lo. Queridos, Davi não tinha sido chamado para reunião, Davi não havia sido chamado para aquele encontro, porque tanto seu pai como seus irmãos olhavam para ele e falavam, esse é um inútil, esse é pequeno demais. Mas quando Davi chega diante de Samuel, nós vamos encontrar aquela famosa expressão que eu e você conhecemos muito bem, que Deus diz para Samuel, Samuel, não se atente às aparências, não se atente àquilo que os seus olhos vão ver, porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem só é capaz de ver aquilo que está no exterior, enquanto Deus olha o coração. Irmãos, o Senhor olha para Gideão, e vê em Gideão aquilo que só ele é capaz de ver. Você crê verdadeiramente que assim pode ser também com a sua vida? Queridos, você crê que Deus é capaz, nesse momento, olhar para você e enxergar aquilo que as pessoas não enxergam, mas que Ele vê? E isso não está ligado à aparência, já entendeu o recado? Isso está ligado àquilo que nós somos na nossa essência. Olha, meus queridos irmãos, isso não está ligado àquilo que você reproduz quando você está aqui. Isso está diretamente ligado àquilo que você reproduz quando você está no seu quarto, em secreto com o Pai. Porque na vida cristã, irmão, sejamos sinceros, às vezes a gente passa por tantas decepções. Quem aqui nunca pode dizer que, olha, em determinado momento eu não me senti valorizado, eu me senti rejeitado, eu me senti mal amparado? E a gente na vida cristã, irmãos, porque a gente convive num ambiente de imperfeição que é a igreja, e lida com pessoas imperfeitas, a gente pode acumular tantas decepções na nossa vida, irmãos, não só no âmbito da injustiça, no âmbito da verdade também, porque às vezes a gente falhou, porque a gente falou de uma forma que não deveria ter falado, agiu de uma forma que não deveria ter agido, porque a gente era imaturo, mas a gente vai crescendo, irmãos, e Deus vai trabalhando na gente, e Ele vai moldando o nosso caráter. E quando Ele vai moldando o nosso caráter, às vezes, você já me ouviu falar muito sobre aqui, continuam rótulos sobre nós,
Mas Deus não olha os rótulos, ainda que as pessoas olhem. Ele olha o seu coração, Ele olha aquilo que você está se permitindo ser transformado. Ele olha aquilo que você se permite ser trabalhado por Ele, e você vai crescendo diante dEle. Então tem determinado momento, queridos, que Deus começa a abrir portas na sua vida que Ele não abriu no passado, ou que pessoas tentaram fechar. Por quê? Porque Ele vê que você tem crescido, Ele vê que você tem amadurecido. E quando isso acontece, queridos, Deus começa também a te chamar para coisas maiores do que Ele já te chamou. E talvez nesse chamamento que Deus te dá, você diz: quem sou eu? Se você tem dito para Deus: quem sou eu tenho uma notícia boa para te dar. Você está no caminho certo. Pastor, qual seria o caminho errado? O caminho errado é mais ou menos esse aqui, olha. Aquela pessoa como líder, Deus, aquela pessoa, não, eu sou muito melhor. Deus, eu sou muito melhor. Deus, eu tenho muita experiência. Deus, porque eu? O caminho da vida cristã, o eu não é você, o cara não é você. O cara só é você na música do Roberto Carlos. Na vida cristã, o cara é Jesus. E na vida cristã, a gente precisa aprender a ser como João Batista. Irmãos, também não é o foco da mensagem, mas eu quero falar um pouquinho de João Batista. João Batista tinha tudo, estou sem relógio. João Batista tinha tudo, irmãos, tudo, para querer dar uma rasteira em Jesus. João Batista tinha tudo para querer puxar o tapete de Jesus. João Batista tinha tudo para falar: eu sou o cara. Ele começa o ministério dele 6 meses antes de Jesus, porque ele é levantado por Deus para preparar o caminho do Messias. Então ele vem pregando uma palavra de arrependimento, e João Batista era um cara amoroso para pregar. Vocês às vezes acham: o pastor pegou pesado, o pastor usou cajado hoje, pastor, sempre ouve essas piadinhas, né? João Batista era um cara amoroso para pregar, que ele chamava as pessoas de raça de víboras. Então quando ele ia pregar o sermão dele, ele começava assim: suas raças de víboras. Então ele tinha uma palavra muito mansa, e ele ia pregando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se e arrependam-se. Mas sabe o que aconteceu? João Batista atraiu discípulos, João Batista atraiu seguidores, ele formou discípulos, e esses discípulos seguiam ele, e ele vinha anunciando que viria o Messias vem. E muito antes de Jesus batizar, João Batista já batizava, inclusive ele batizou Jesus. Agora tenta imaginar os discípulos seguindo João Batista, e aparece Jesus, e Jesus começa a batizar, e aqueles discípulos de João Batista ficam por conta, e eles vão até João Batista e falam: João Batista, como é que você vê isso daí e fica quieto? Aquele camarada lá que você batizou, agora ele também está batizando pessoas. Só que em João Batista, irmãos, tinha uma essência que estava no interior dele, que era uma essência de diminuir-se, para que Cristo pudesse crescer. E João Batista, quando foi interrogado pelos seus discípulos, ele usa de uma parábola, podemos assim dizer. Ele fala assim: olha, num casamento tem o noivo e tem a noiva, correto?
Correto. O noivo foi feito para a noiva, e a noiva para o noivo. Quem são os mais importantes no casamento? Eles dois. Mas num casamento também tem os amigos do noivo e os amigos da noiva. Vocês entenderam, os discípulos? Sim. Então, o noivo é Jesus. Eu sou amigo do noivo. A noiva ainda seria anunciada, que somos nós. E você que é homem, não fique acanhado de dizer isso. Você é noiva, porque você é a igreja. E aí João Batista diz assim: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Por quê, irmãos? Porque na vida cristã não tem lugar para quem se enxerga grande. A vida cristã e o ministério cristão só tem espaço para quem se enxerga pequeno. Me dá teu celular aí para eu controlar a hora aí. Meu Deus, 10:50. Irmãos, não vai dar para continuar não. Poxa vida. Na vida cristã só tem espaço. Eu comecei a palavra tarde. Na vida cristã só tem espaço para quem se enxerga pequeno. Irmãos, a gente precisa, à luz dessa palavra, fazer alguns exercícios. A gente tem que parar de começar a olhar as pessoas por cima. A gente tem que começar a parar de se achar melhor do que o outro. Porque na vida cristã, as portas se abrem para os que são pequenos. Porque a lógica do reino, ela é invertida. Aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. No reino dos céus, o maior é o menor. O mais importante é aquele que serve. Porque no reino de Deus não tem espaço para quem é grande. A prerrogativa para se viver o reino dos céus é ser pequeno. Só que para ser pequeno, a gente tem que abrir mão do nosso eu, a gente tem que abrir mão do nosso orgulho, e muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente detesta de fazer. A gente às vezes tem que engolir seco para poder continuar sendo pequeno. E quando Deus fizer grandes coisas através de nós, que a gente ainda consiga se enxergar pequeno, porque aqui é um outro grande risco que a gente corre, é ver o agir de Deus e achar que a gente é o principal contribuinte para que aquilo acontecesse. Nós somos instrumentos. Fica de pé para você pensar que está terminando. Fica de pé para parecer que está terminando. Vem cá, Adriano, por favor. Irmão, o que eu tenho aqui nas minhas mãos? Podem falar, o que eu tenho? Esse violão é o que? É um instrumento. Não me achem
não pense que eu estou debochando de vocês não, tá? Manda ele tocar. Manda ele tocar de novo. Ele tocou? Não. Aqui do lado nós temos um músico. Coloca por favor o violão. Agora pede para quem controla o violão tocar o violão. Saiu alguma coisa daqui? Por causa do violão? Por causa de quem o controla. Continuar sendo pequeno, irmãos, é entender que ainda que eu faça grandes coisas, eu fiz porque tem alguém que é maior do que eu. E que eu, longe das mãos dele, eu sou apenas um objeto. Mas nas mãos dele eu sou um instrumento, para a honra e glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aplauda ao Senhor, vamos louvar ao Senhor.